Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um Falando sobre a Palavra. Tá aqui a gente de sempre, Ketri, Alana, Gabriel e eu, felizes, alegres e contentes. E nós vamos... Viu? E nós vamos falar hoje o que é aceitar Jesus. E a primeira pergunta que eu vou fazer vai ser para Alana. Alana, o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é você ter um entendimento daquilo que foi o sacrifício dele na cruz e aceitar viver da forma que ele tem para você. Viver o amor dele, viver conforme os princípios dele, viver com ele, que tem um ditado, não sei se é um ditado, é uma frase aí na praia fora, eu não preciso ir para a igreja porque eu já tenho Deus no meu coração. Aí você olha para a pessoa não tem um entendimento do que são os princípios. A pessoa não tem uma vida com o Espírito Santo. A pessoa não tem uma entrega, um tempo de oração, um tempo de parar e ler a palavra do Senhor, porque a palavra é o próprio Senhor. Então, quando você aceita Jesus, você aceita ter um relacionamento com Ele, ter uma vida com Ele, entender aquilo que foi o sacrifício dele na cruz e querer responder. Claro que você pode fazer o que for, você nunca vai responder à medida, gente, não tem como. Mas você se esforça, você quer agradar a Ele, porque você entende aquele amor e você quer devolver aquele amor para Ele de alguma forma. É verdade. Mas como que é, tipo, tem tudo isso, tem a parte de a pessoa entender e tudo mais, mas como é que, depois que ela entende tudo isso, o que ela faz? É um processo, gente, porque antes de você ter Jesus na sua vida, você é acostumado a fazer coisas que é normal para você, porém são coisas que não agradam a Deus. Tem gente que leva uma vida de mentira, tem gente que... Eu estou tentando achar umas palavras mais fáceis, mas faz coisas que desagradam a Deus. Foi a questão da semana passada, que a Gabriela falou das pessoas viverem em prostituição. Viver em prostituição não é você ser uma prostituta, ser um prostituto. É você andar segundo flerte, segundo ficar, relações sexuais antes do casamento. Tudo isso desagrada a Deus. Quando você passa a ter um entendimento que isso desagrada a Ele e você aceitou Ele na sua vida, quando Ele aceitou, tudo aquilo que desagrada a Ele tem que sair. É uma transformação, é um processo de limpeza para ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Eu também acho que, tipo assim, a pessoa que ela aceita Jesus, ela primeiro teve um encontro com Ele, né? Porque acredito eu que ninguém do nada se acorda, nunca ouviu de Jesus falar, acho que eu vou aceitar esse cara aí. Se Jesus é, acho que eu vou aceitar. Não, a pessoa ela tava com uma vida ruim, ela falou, pô... Eu ouvi falar de Jesus uma vez na vida. Sim. Aí, por exemplo, um cara lá que mora numa tribo indígena, que nunca ouviu falar de Jesus, o cara não vai aceitar Jesus, nunca ouviu, nem sabe o que é. Então a pessoa ela primeiro tem que ter um encontro com ele, aí sim ela aceita, né? Acho que acredito que seja assim, todos nós. E aí sim você, né, começa a abrir mão da sua vida e viver a vida dele, né? Sim, até porque se a gente for parar aqui, eu acho até legal a gente parar para fazer isso, for contar como foi que nós aceitamos Jesus, vai ter uma pessoa que falou de Jesus para você. É verdade. É verdade, tipo, é como ele falou, você está numa tribo onde você não conhece. Como é que você vai citar uma coisa que você não conhece? Se não tiver alguém que já tenha aceitado, que já está vivendo ali e quer também que você tenha a vida transformada, sabe? Precisa desse intermédio. Como foi pra você, Cat? Ter esse encontro com Jesus e decidiu entregar a vida pra ele? Tipo, você está perguntando como que eu aceitei ele, como começou? Como foi esse primeiro encontro que você teve com Jesus e falar, vamos entregar pra ele e vou aceitar Jesus? Mano, de começo, eu lembro... Eu sempre vinha na igreja, não lembro qual foi o ano, acho que foi 2020, que eu comecei fazendo estudo bíblico aqui. Só que lá no começo, a Andressa, ela sempre me chamava... Andressa é minha irmã, gente. E ela sempre me chamava pra ir pra igreja, né? Ela já tinha um tempo aqui, ela já tinha um entendimento. E aí ela sempre me chamava.
E eu, tipo, era muito resistente. Era, tipo, muito resistente. Tipo, ela me chamou muitas vezes. E era sempre domingo. Até que ela, tipo, ela conseguiu. O Espírito Santo conseguiu me convencer a fazer isso comigo. Só que na época eu não tinha igreja. Então, vou fazer. E depois, eu lembro que, tipo, às vezes eu ficava naquela coisa de, não quero não. Eu ficava na minha casa, não quero ir. E isso foi isso durante um tempo. E aí depois eu comecei a fazer estudo bíblico, que eu vi, tipo, eu comecei a entender, eu comecei, tipo, a amolecer mais. Começou a ficar mais fácil. E aí também ficou aquela coisa do batismo desaquando e tal. Só que antes disso eu já tinha aceitado Jesus, né? Porque eu tomei uma decisão, eu falei, mano, eu preciso. Entendeu? Eu preciso, porque tem coisa que já, é como eu falei, tipo, meu entendimento estava começando a ficar diferente. Então eu falei, nossa, comecei a entender coisas que eu fazia que estavam erradas. Eu não tinha me batizado, tinha aceitado a Cristo. Porém, é como ele entra, ele não tem como ficar a mesma coisa. Então, assim, eu já estava entendendo coisas também porque eu passava muito tempo com a Andressa, então ela abria também. Ela me contava coisas na qual eu ia conhecendo melhor, entendeu? Eu não lia a Bíblia. E aí, quando você começa ali, eu comecei a aceitar Cristo, eu fui ler, óbvio que não era igual hoje, né? Porque estava lá no começo, eu estava lá no começo, então estava começando a conhecer e tal, aquela coisa. Só que, quando eu realmente aceitei, mudou. Só que ainda assim, tipo, eu só senti uma diferença depois do meu batismo. Mas o que mudou? Conta pra gente. Mudou tudo. Mudou tudo, porque, nossa, a vida era difícil a situação. Mas, tipo, quando ele chega, tipo, transforma. E aí não muda só você, mas começa por você. Porque lá em casa a Andressa não morava comigo. Eu morava sozinha e morava com os meus pais, e minha irmã. Então, assim, Deus primeiro ele vai te transformar. Né? Óbvio que eu ainda estou nesse processo. Então, assim, tem muita coisa ainda para ser mudada, para tirar. Mas antes, quando eu entrei, eu comecei a falar, mano, tá mudando. Até a minha casa tá mudando também. Porque tinha minha mãe que não vinha na igreja, que ela também... Ela começou depois de um ano a vir, entendeu? Demorou. Porque antes de eu me batizar, tem toda aquela coisa, eu já estava aqui antes, mas não era batizada, mas eu vinha. Já tinha uns meses, né? Eu demorei. Então, assim, já tinha um caminho aí. Só que o que mudou em mim, tipo, é aquela coisa que ela não falou, a atitude. Aí, de você reconhecer, na época eu estava estudando e eu tinha que ir pra escola todo dia, você reconhecer o que você fazia de errado. Sabe, tudo isso, a sua vida que você levava de prostituição, pelo fato de você também ser adolescente. Então, assim, é muito difícil. E aí, quando eu, tipo, parei, né, tem coisas que você toma consciência e fala, não, tá errado. Você para, não só isso, do tratar as pessoas lá fora, de tudo, no contexto da sua vida, sabe? E também você entender que você precisa, tipo, levar uma vida com Deus, entendeu? Tem toda aquela prática. De você ler a Bíblia, de você ter um tempo de oração. Eu entendi que uma oração faz toda a diferença. Entendeu? De você ter realmente uma vida pautada com Cristo. Gente, não sei se responde a pergunta de vocês. Sim, e é muito louco que assim que eu também aceitei, antes eu pensava, nossa, mano, não é, eu sou um cara tipo, que não erra, sabe? Faço tudo correto. Aí aceitei Jesus, aí comecei a ver assim, o que ele fazia e o que ele falava que estava errado, eu olhava assim e falava, nossa, eu erro tanto. Eu achava que não, né? Eu achava, nossa, eu sou super-homem, mano, não erro. Aí comecei a ir pra igreja e falei, mano, que vida que eu tô vivendo, tô errando tanto assim, eu não tô percebendo. Mas é muito porque, assim, o pecado ele deixa você cego, né? Aí quando vem a luz da palavra, vem a santidade de Deus, você olha e fala, mano, sou muito errado, sou muito torto. Você falou uma coisa que é interessante, você começa a vir nos cultos e você às vezes tá abrindo o seu entendimento, mano, Deus aqui começa a falar com você de uma forma, sabe? Você tá falando muito feio, você não consegue, precisa mudar essa vida que eu tô. É porque é bondade lá fora, é uma bondade disfarçada. É assim, eu não ajudo o próximo, eu não maltrato animal, eu não Fazer tal coisa pra ajudar o outro, mas depois vai me dar xingo recompensa. ninguém, eu tô fazendo bem, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa perfeita. Não, tô fazendo as coisas tudo certinho, não cumprindo meu horário, não sei o que, tô colocando sustento na minha casa, tá tudo certo, tá tudo de boa. Aí chega Jesus, você olha, meu Deus. Aí Jesus fala assim, Socorro. então, tá bom, isso
esse sentimento aí tá errado. Mas vamos lá, não é só pegar e entregar o que é você colocar o suprimento na sua casa. É muito além disso. Porque uma família não se constrói só com comida, água e pronto, acabou. Não é assim. E a questão do mundo também é que é uma base de troca. Você até faz aquilo, mas você quer que a pessoa faça de volta pra você. Jesus ensina que não é assim. Aí Jesus olha assim, Jesus, com a história dele todinha assim, ele, mano, eu fui xingado, fui humilhado, o povo falou mal de mim, invejaram, e o que eu fiz pra eles? Morri por eles, por causa que eu amo todos eles. E o que ele tava esperando? Nada. Ele não esperou nada. Ele ainda ensina isso, ele fala, amai o teu inimigo. Se baterem na tua face, dê o outro lado. Ele ainda ensinou a se entregar sem esperar que a pessoa fizesse a mesma coisa. Porque assim, hoje em dia, uma pessoa que ela tem uma vivência com Deus assim de verdade, ela se entregaria, eu morreria assim por Jesus. Se ela tem uma vida com Deus assim de, mano, se Deus mandar eu morrer por ele, eu vou, ela morre. Mas tem gente que não. Você pode ver que tem gente que fala assim, e aí? Fulano quer, se você negar Jesus, você morre. Se você não negar Jesus, peraí, é isso mesmo? Se você não negar Jesus, você morre. É isso? Se você não negar Jesus, você morre. Tá certo isso aí, né? Aí a pessoa pega e fala assim, não, eu nego Jesus, aí acabou. E aí vai aquela coisa, antigamente ninguém faria isso por Jesus. A única pessoa tanto que ficou aos pés da cruz foi quem? Uma pessoa. Ele tinha quantos discípulos, quantos apóstolos com ele? E quantas pessoas? Sim, e quantas pessoas que seguiam ele para onde ele ia? A Maria também, a mãe dele. Então, aí você olha assim, ele pregava para multidões. Diversas pessoas sabiam que ele ia para tal lugar, a pessoa ia junto porque Jesus estava ali. E quantas daquelas pessoas elas pegaram e estavam ali com ele naquele momento? Elas só queriam aquilo que ele podia entregar. Elas não queriam ele de verdade. Aí é que tá. O aceitar Jesus não é você ter Jesus para as coisas boas que ele pode te dar. O aceitar Jesus é você ter Jesus por ele ser ele. E também teve até a ministração de ontem que a pastora foi João 15, né? Que ele fala, se você está comigo, tudo que você pedir, eu te dou. Aí você pensa, mas eu vou pedir dinheiro, vou pedir maçã. Peraí, deixa eu mostrar a lista de Jesus. Não é isso. É porque quando você passa a ter um relacionamento com Jesus, a ponto de você pedir qualquer coisa e ele te dá, é porque você está tão alinhado com a vontade dele que você vai pedir aquilo que ele quer que você peça. Muda totalmente o relacionamento, a forma de pensar, a sua vida. É verdade, uma coisa assim que meus pais sempre me ensinaram é que você tem que pedir a vontade de Deus. Nunca faz a sua vontade, vai lá e pede a vontade de Deus. Pede para que a sua vontade seja a mesma dele. Tem uma ministração de uma bispa no meio do louvor que ela fala exatamente isso. Que a sua vontade seja a minha vontade. Então assim, quando você aceita Jesus, não é mais a sua vontade. Você deseja a vontade dele. Então, logicamente, você pega e fala assim, eu vou pegar e vou comprar tal coisa. O irmão precisa ser abençoado. Jesus, o Senhor quer. Para que eu vou usar isso aqui? É para abençoar a minha vida. Mas aí, o Senhor quer que eu tenha? Para que a gente vai usar isso aí? Porque não é mais só você. Se a Bíblia ensina a gente a ser um só com Ele, então tudo que a gente faz, tudo que a gente coloca no nosso corpo, tudo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente é o quê? É o que Ele tem que ter. É o que Ele quer. A gente tem que buscar isso. E aí aqui entra o relacionamento que ela citou aqui. É você buscar todos os dias. Não é para você pegar e ter poder, e Deus te revelar as coisas, para você chegar e falar assim, Deus falou com você, Deus te ama, isso e aquilo. Mas para que você, o teu interior seja transformado, para que você possa caminhar com Ele da forma que Ele tem. Não é isso? Sim. E depois de todo o tempo, né, que a gente está aqui caminhando com Jesus, eu entendi que tudo que a gente tem é para servir o reino dele, né? Então, mano, até as roupas que a gente veste é para servir o reino dele. Então, a casa que agora, eu tô casado com a Gabi, a casa que a gente mora, foi ele que escolheu. A gente, claro, chamou os pastores para ungir
E aí, quando eu vou orar assim, eu falo, Jesus, isso aqui é a extensão da sua igreja, mano. Traz as pessoas, se você quiser, fazer uma célula aí, trazer as pessoas. Que agora é seu também, né? Foi ele que me deu, não vou pegar só pra mim. Ele me deu, é nosso. Ele me deu, é nosso, é meu e dele. Então, minha roupa, meu tênis, o que ele quiser usar no reino dele, é dele, entendeu? Tudo que eu tenho é dele. É isso, a gente abre o nosso coração para ele. Então, meu coração é de Jesus, então tudo que eu tenho é dele. E eu queria saber também da Sara, até que eu tenho uma dúvida, como foi para você aceitar Jesus? Como foi? Porque eu acho que eu nem sei se eu sei. Minha dúvida também. Então, é que assim, no meu caso é um pouquinho diferente deles, porque eu cresci dentro da igreja. Então assim, desde que eu tinha... Quantos meses, mãe? Era 3? Desde quando eu tinha 3 meses, eu era bebezinha, literalmente na barriga da minha mãe, eu já estava dentro da igreja. Porque minha mãe convivia ali, ela aceitou Jesus um pouquinho antes dela ficar grávida da gente e tal, de mim, da Vitória e do Fábio. Somos diferentes, o Fábio é o mais velho. Aí antes dela, olha, foi 1999. Faz muito tempo real, gente. Então assim, desde essa época, minha mãe ela já estava andando com Deus. Então quando ela estava grávida da gente, a gente já estava lá. Vamos adorar Jesus dentro da barriga. Então assim, mas desde que a gente estava na barriga, a gente já estava dentro da igreja. Minha mãe já orava pela gente, minha mãe já ensinava a gente a ter um relacionamento, a como se portar, como a gente tinha que falar, como a gente tinha que agir. Não era só o falar, era como você se comportava. Então, tudo que a gente viveu dentro de casa, a gente teve os nossos pais como ensinamento. Eles ensinando a gente, literalmente formando as nossas vidas. Então, dentro da igreja, a gente era pequeno, então a gente via as outras crianças, além da gente brincar, a gente ainda tinha conhecimento da palavra. Eu não posso falar assim, lá em João tal, tá escrito tal coisa, porque eu era criança, eu não tinha esse entendimento de ler a Bíblia. Mas tudo que eram as histórias que Jesus contava, a gente tinha conhecimento. Então a gente contava para os adolescentes. Eles, que não sei o que, a gente chegava lá e contava. Mas o encontro assim que eu tive com Deus, que eu posso determinar que mudou a minha vida literalmente, foi na época do fundamental, quando eu sempre conversei com Jesus. Então, pra mim foi assim, mas que eu comecei a entender isso, mais ou menos quando eu tinha uns 10, 11 anos, porque foi onde ele começou a falar comigo. Então eu apresentava para ele aquilo que me entristecia, eu apresentava para ele aquilo que me dava alegria, aquilo que eu queria, as pessoas com quem eu andava. E assim, ele ia me direcionando. Não quero que você ande com fulano. Mas por que, Jesus? Não quero. Dali a pouco Deus levantava minha mãe e falava assim, não quero você andando com fulano. Tá pegando os hábitos de fulano. Era assim. Só que desde esse período de 10, 11 anos, eu entendi que viver com Jesus era você falar com Ele, era você andar com Ele. Então, a minha escola inteira, literalmente, elas sabiam que eu e a Vitória era cristã. Eu, a Vitória e o Fábio eram cristãos. Eles sabiam que a gente estava na igreja. Eles passavam, a minha escola era perto da igreja, então eles passavam ali na frente da igreja, eles viam a gente lá dentro. Meus pais, quando a gente era pequeno, eles passavam da escola para depois levar a gente para a igreja. Quantas pessoas da escola não viam? Então, assim, quando a gente foi crescendo, a gente permaneceu na igreja. Depois a igreja ficou um pouquinho mais longe e tudo mais. Mas pela forma da gente pegar e falar, não, a gente não quer ficar. Não, a gente não quer falar palavrão. Não, eu não vou mentir. Não, eu não vou participar disso. Isso denunciou que a gente era diferente. E que a gente era o quê? Cristão. Que a gente era evangélico ou crente, como muitas pessoas falam. Eu falo cristão porque eu sou a pequena Cristo junto com Jesus e tá tudo certo. Então, assim, desde quando a gente foi pequeno, a gente tinha esse entendimento. Então, eu não posso falar pra você, mas quando eu tinha 10, 11 anos, foi quando eu peguei e falei, mãe, como é que é aceitar Jesus? A gente tava descendo essa rua aqui. Eu lembro até hoje. Eu sou amiga de Jesus, eu sou. Desde quando a gente era pequena, a gente tava descendo aqui. E aí eu peguei e falei, mãe, como é que é aceitar Jesus? Não sei o que é isso. Ela, então, filha, vai aceitar Jesus, você tem que fazer a confissão. E eles tinham falado no 15 naquele dia. Então, eu ouvi e não tinha entendido. Você tem que fazer a confissão, assim, de colocar a mãozinha no teu coração, ou levantar a mão pro
céu, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, escreve meu nome no livro da vida, porque se você não tiver o nome escrito no livro da vida, então você não vai pro céu. Eu não tenho o nome escrito no livro da vida, mãe, eu quero aceitar Jesus, a gente vai pro inferno se Jesus voltar hoje. Aí a mãe pegou. Ninguém entendeu nada, tá? Traduz aí, Jesus. A gente tava descendo e ela tava explicando pra gente o que era a confissão. Não, sim, essa parte a gente. Aí eu comecei a chorar. Não, chorar quase, foi quase. Eu falei, como é que a gente. Eu não vou pro céu, mãe. Eu não tenho meu nome escrito no livro da vida. O que a gente vai fazer? Mãe, eu não aceitei Jesus. Como é que a gente faz? Aí minha mãe olhou pra minha cara e falou assim: Sara, você cresceu dentro da igreja. Você é ungida desde a barriga. Mas eu não fiz a confissão, mãe, que não sei o quê. Ela falou assim: você quer fazer a confissão, Sara? Você já fez, Sara, mas você quer fazer de novo? Eu falei: eu quero. Aí ela pegou e falou assim: então tá bom, repete comigo. E aí ela pegou, orou comigo e tudo mais. Aí eu falei: escreve meu nome no livro da vida. Eu falei: ai, pronto, agora eu vou pro céu se Jesus voltar. E aí desde lá eu entendi que era diferente. Então diversas coisas eu via, por exemplo, os meus pais. Quando a gente passou por um período assim muito difícil, então assim, eu aprendi a orar. Em todas as situações que eu via dentro da minha casa, o que eu fazia era falar: Jesus, cara, me ajuda. Eu não posso pegar e trabalhar, eu sou menor de idade, eu tenho 13, 14 anos, eu não tenho. Eu vou trabalhar como? Senhor, abençoa o trabalho dos meus pais. A gente precisa de tal coisa. Porque assim, muitas vezes meus pais iam conversando e eu tava dormindo. E no meio da madrugada eu acordava e eu ouvia tudo o que eles falavam. Não, eu acordava, eu tava dormindo. E assim, é muito difícil eu acordar no meio da noite. Era o Espírito Santo me acordando. Então, todas as vezes que eu ouvia conversas, não eram todas, eram específicas. Ele me ensinava: Sara, é pra você orar. Então, se era alguma coisa financeira, se era alguma coisa num relacionamento entre a família, e ele me fazia ouvir, eu pegava e falava assim: Jesus, ajuda a gente. Primeira coisa que eu fazia: ajuda a gente. E aí, e aí ele pegava e ele ensinava. Então, assim, muitas vezes eu pegava assim: Jesus, a gente precisa de dinheiro. E a gente achava dinheiro no meio da rua. Simplesmente assim. Então, quando eu comecei a caminhar com Jesus, foi muito diferente. Foi muito diferente. Qual que foi as experiências mais loucas que você já tiveram com Jesus? Começa aí, gente. Você fala logo após aceitar Jesus? Ou você quer Pode saber? ser. Ai, gente, eu. Não, a mais louca, que marcou mais. Assim, eu aceitar Jesus me marcou. Porque assim, eu aceitei Jesus num momento assim da minha vida que eu não sabia nem o que eu estava fazendo na minha vida. Estava vivendo isso. Aí eu conheci não. Eu encontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo, uma pessoa da época da escola. Eu aceitei Jesus com 19 anos, tá, gente? É uma pessoa que eu tinha conhecido há muito tempo na escola e eu reencontrei ela no banco. E aí eu retomei contato, nós começamos a falar. Essa pessoa estava na igreja, já era oficial, não, mentira, não era oficial não. Ele estava na igreja, eu fui ungida primeiro que ela ainda, oficial. Aí ela começou a falar de Jesus pra mim, me chamou pro culto, eu fui, fiquei: meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas eu fui, chegando lá, lembro até hoje. No primeiro dia que eu fui, eu já aceitei Jesus. Só que assim, eu não entendia o que era aceitar Jesus ali, mas eu aceitei Jesus. Porque eu fui, gente, é o primeiro dia que eu pisei o pé na igreja, eu recebi a palavra, eu falei: eu quero esse Jesus aí. Só que ainda assim, eu continuei fazendo coisas erradas. Eu ia para a igreja assim, meio por interesse, sobre o que Deus podia fazer na minha vida. Então, quando eu comecei a ter entendimento, eu falei: nossa, eu estou fazendo errado. Ou eu aceitei Jesus e valeu na minha vida. E aquilo começou a dar um peso, sabe? Um peso de culpa. Eu falei: Jesus, eu tenho que te aceitar de novo. Jesus, eu tenho que te aceitar de novo. Jesus, eu tenho que te aceitar de novo. E foi num retiro que eu fui, o primeiro retiro que eu fui, que esse negócio de eu aceitei Jesus não valeu, estava pesando muito, estava uma culpa muito grande em cima de mim. Porque eu falei: nossa, eu aceitei, mas eu faço coisa errada. Eu aceitei, mas eu fiz o sentimento certo. E nesse retiro,
foi logo no primeiro dia. No momento que eu fui dormir, eu sonhei. Eu estava naquele lugar. E naquele lugar ele tinha uma vista, tipo um monte, sabe? E nesse sonho, ai gente, vou chorar. Eu via Jesus descendo do céu, vindo me abraçar e falava: Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Ele me abraçou e falava: tá tudo bem, eu estou com você. A partir daquele momento eu entendi que eu aceitei Jesus, agora tem que ser diferente. E foi. O primeiro retiro que eu fui, tipo, eu recebi palavras que eu... Ah, tá, você está falando comigo. Você recebeu palavras que você... que eu lembro até hoje aquelas palavras fazem um efeito tão grande na minha vida, que às vezes quando eu estou querendo desalinhar, Jesus fala: você lembra daquilo? Lembro, Senhor, me perdoa, vou fazer certinho. E desde então, foi essa questão de se transformar para Jesus, o fazer o certo. De, eu aceitei Jesus, tem que ser diferente. Tem que ser diferente. E tem sido. Porque realmente onde Jesus está, gente, não é para ser normal. Não é para ser natural. Não é para ser aquela coisa de sempre. É verdade. Você. Da experiência mais louca que você já teve com Jesus, que te marcou mais? Ai, Catherine. Ai. Mais louca. Mais louca. Contando também. Quem falou mais louca assim? Eu não vou contar uma porque eu acho louca, porque não acontece comigo. Mas foi uma das primeiras que eu lembro que me marcou de verdade. Eu tava aqui no culto. Só que, tipo, era um culto de sábado, era um culto de jovens e era imersão. E aí, quem tava ministrando era a Vitória. Não sei se vocês lembram. Aqueles cultos participativos. Bom, que ela deu um papel. Eu lembro. Tem um culto lembrança pra mim no Google Fotos esse dia, eu lembro. Ela tirou a administração do infantil, eu lembro. Eu lembro. Aqueles cultos participativos, não sei o que. Ai, gente, ama. Aí tá. Aí, tipo, tava, mas ainda nem tinha chegado na palavra, tava no louvor. E era culto de sábado, a igreja tinha gente mesmo, não tinha muita gente de fora. E a Gabi tava no louvor lá, o culto lá. Os pastores não estavam, só tava gente oficial mesmo. Na época eu não sei lá se é oficial, acho que não. Eu tava querendo. Não tinha pensado ainda, eu fiz gente, mesmo tempo. Mas quase um ano, um pouco, enfim. E aí, eu nunca fui uma pessoa, tipo, de chorar pra todo mundo ver. Não acontecia isso, não. E aí, como tava no louvor, mano, tipo, não. Eu comecei a chorar. Tipo, bem lá de baixo. Gente, tipo, eu comecei a chorar e não parava de chorar. E aí eu falei: não é eu aqui, cara. E ele eu falei: se você tem que ser daqui. Porque eu não tava vindo de mim. Não tava, sabe? Eu comecei ali, tava no louvor, todo mundo cantando e eu... falei: que estranho. Aí tá, isso foi até a hora da palavra, sabe? E aí eu falei: Deus, o que tá acontecendo aqui? Eu sem muito entendimento. Só ali, mas aquilo, nossa, me marcou, tipo, sempre foi algo que me tocou. Jesus, ele falou muito comigo. Mesmo chorando assim, porque, tipo, eu era resistente, então assim, eu não ia mostrar pra vocês que eu tava chorando. Que pena, né? Que Jesus olhou pra ela e falou assim: que bom que Sim, peraí, agora você vai chorar. E aí, tipo, deu a hora da palavra, que a Vitória ministrou, tipo, Jesus falando comigo. Tava passando na minha vida até ela sabe que era um negócio infantil, que realmente era, tipo, nem era voltado assim. Mas ainda assim, tipo, Deus jurou daquilo pra mim. E aí, mano, fui pra casa, tipo, nas nuvens. Nossa, usando fofo, e aquilo mastigando, nossa, durante tempos, e até hoje, tipo, eu não me esqueço. Foi uma das primeiras, logo que antes de eu me batizar, porque eu tenho muito tempo. Quando eu entrei assim mesmo, que eu tinha aceitado a Cristo, eu tava bem no comecinho, eu ainda tava numa resistência de vir pra igreja. Mas ainda assim, tipo, Deus, ele tava vem. E aquilo, tipo, me marcou de uma forma que eu comecei a chorar. Foi diferente, porque eu, na época, tipo, não vou chorar para as pessoas verem, entendeu? Isso é uma coisa de homem.
Gente, era difícil. E aí, tipo, ele, mano, foi me apertou ali numa situação que, tipo, eu comecei a chorar e tal, e a palavra, tipo, veio como ânimo, sabe? Não insiste. Porque eu tava, tipo, numa situação que tava difícil, tava difícil mesmo, e aí era um consolo dele. Por isso que no louvor, tipo, eu derreti. Não teve. Entendeu? E essa foi, tipo, uma que mais me marcou assim. Com pessoas, eu quero ver agora. Você lembra de outra? Errar primeiro? Pode ir. Posso ler? Pode falar. Assim, as experiências, algumas, eu vou contar uma só, que eu tive muitas, mas uma que me marcou e que me marca até hoje é todas as vezes que eu vou dormir, eu falo assim: Jesus, me dá um abraço, vamos dormir abraçadinho? E aí, todas as vezes que eu deito, eu sinto ele me abraçando. Então é a maior experiência assim, que eu tenho na minha vida, é ter ele dormindo comigo. Agora é sua vez. Tipo assim, foram muitas loucas, né? Só que vou contar uma que foi, assim, muito doida mesmo, que foi um sonho que eu tive. Que antes de dormir, eu orei pra Deus e falei: Deus, me mostra como foi a criação de tudo. Como foi a criação de tudo. A criação do mundo. Deus ouvindo essas criação. orações, gente. Olha, Deus, me mostra como foi a criação do mundo. Eu queria saber, cara. Você falou e os negócios apareceram aí. Como que é isso? E aí, mano, eu Gabriel dormi. sendo Gabriel, gente. Foi no começo. Acho que eu fui batizado e depois isso. Não lembro se eu sonhei, perguntei, não sei se foi antes, não lembro. Mas aí, eu sonhei. No dia que eu perguntei, eu sonhei. Mano, foi muito louco porque foi do jeito que ele falou na Bíblia. Só que, Eu achei que ia ser diferente. não, só que assim, mano, Conta aí. O senhor tem que tirar de comentário, eu queria ver. Tá rindo porque Não, é o que- Gabriel entendeu no sonho. não, foi porque eu li, né? Eu li como foi a criação, eu falei, tá, mas eu quero ver, né? Eu sou curioso com muitas coisas, negócio de Deus, Você é assim, mas eu Pedro? quero ver. Pedro não. Hã? Não, Pedro? às vezes eu sou Pedro. E aí, às vezes eu sou Pedro. Gente, Pedro, ele foi transformado, tá? Sim. Então ele é aquele Pedro já depois de... O apóstolo Pedro. Pedriatos. E aí eu sonhei, e só que, tipo assim, no sonho, eu vou contar o sonho. Conta, Gabriel, conta. A gente quer rir mais um pouquinho. É muito legal essa experiência, tá? Eu vou contar o É igual o Tomé. Precisou ver pra gente. Tipo, ó, eu sonhei que eu estava num ambiente muito escuro. Era muito escuro. E eu estava em cima de uma montanha, só que eu não conseguia ver o meu corpo, eu só via pra frente. E assim na minha frente, do meu lado direito, tinha uma pessoa, né? Bem que era Deus. Que era Deus. E do meu lado assim esquerdo, eu vi algumas estrelas. E elas estavam com nariz, boca e olho. E elas estavam louvando e falando algumas coisas que eu não faço ideia do que seja. Nem conheço o que eles estavam Eu lembrei falando. de Crônicas de Nárnia. Continua. Aham. E eu lembro que passava assim, entre nós, entre as estrelas e entre Deus assim, um cavalo branco voando. Ele estava tipo voando, sabe? E quando ele voava, atrás dele parecia que saía algumas... Não é poder, é tipo um vento. E no meio de tudo isso, quando passava como se fosse águas assim passando, ia criando as coisas. Então quando passava a água, tudo brilhava, ia brilhando, e aí começava a crescer montanha, e começava a crescer outras coisas. E depois daquilo, eu lembro que, no sonho mesmo, eu estava olhando e eu não conseguia mexer, né? Eu ficava só parado. Aí eu lembro que Deus olhou assim pra mim, quando ele olhou eu acordei. Tipo, e aí, viu? Mas então viu a voz dele também? Haja luz. Né? Não vi nada. Não ouvi. E aí foi isso, foi muito louco. Quando eu acordei. Falei, ô louco, mano, tava em Gênesis. Participei em Gênesis.
E assim, Ele deu 2022 anos atrás. Participei da criação. Mais atrás ainda. e Mais atrás. Bem mais. muito tempo. E aí, quando acordei foi muito louco, eu falei, mano, acordei. Aí em seguida eu falei, até o Fabinho ele me chamava todos os dias no Instagram, no WhatsApp. Fabinho é meu irmãozinho, É, lindo do seu meu irmão. coração. É meu irmão. É. Gente, eu não vou chamar os dois assim. Fabinho. E aí eu Ele contei. cresceu, mas ele é o meu irmãozinho lindo. É. E aí eu falei pra ele, né? Aí ele ficou olhando assim e falou, você sonhou com Gênesis. Falei, foi? Ele falou, foi. Aí eu contei pra ele o sonho, contei tudo, contei pro pastor, mano, tava um animado, contei pra Gabi, contei pra todo mundo. Que foi. E foi o sonho mais louco que eu tive. Foi uma das experiências mais loucas também desse sonho. Isso. Foi só isso. Ele estava em Gênesis. Foi só isso. É. Muito boa a experiência de vocês. Gostei. Deus, também quero muito assim. Você vai ver como isso, né? Hã? Suas experiências de sonho. Nossa, eu durmo não sonho com nada. Gente, a Sara Ketter, ela é um expert em falar e ninguém entender nada. Ela falou que ela dorme e não sonha com nada. Aí tem dia ela dentro que ela dorme e ela sonha. Ai, gente, mas assim, depois que vocês entenderam que era Jesus, como ele transformou a vida de vocês, como é que vocês estão vivendo agora? Porque a gente entende que tudo é um processo. Quando vocês aceitaram Jesus, vocês estavam num processo. E hoje, vocês estão em um outro processo. E a cada dia, a gente vai estar em um processo diferente, em aperfeiçoamento. Como é que vocês entendem hoje, como é que Jesus, ele é na vida de vocês, através da vida de vocês, e como vocês têm vivido hoje, quais são os posicionamentos, as renúncias. Então, tipo, não quero que vocês falem da vida pessoal de vocês, mas aquilo que vocês têm entendimento e que pode agregar naquelas pessoas que estão ouvindo. Conte um pouco. Pode falar. Começa? Pode falar. Então, quando eu passei a ter o entendimento daquilo que Cristo é na minha vida, que a palavra fala, eu escrevi todos os seus dias, eu estava com você em todo momento, eu era muito de questionar, então por que eu passei por tal coisa? Por que eu passei por tal coisa? Por que aconteceu isso comigo? Hoje não, hoje eu entendo, porque isso passa a ser um testemunho na minha vida que vai edificar outras pessoas. Que por eu passar por isso, eu vou conseguir falar com pessoas, vou conseguir falar como Jesus tratou isso na minha vida e como ele pode tratar na delas também. Porque, por exemplo, eu vi, não, isso não aconteceu comigo, tá, gente? Eu vi o meu pai batendo na minha mãe a minha infância inteira. Se o Senhor estava comigo, por que o Senhor não me interrompeu? Por que o Senhor não fez nada? E isso te traz marcas, te traz dor. E o Senhor passa a tratar isso em você e acaba virando um testemunho na sua vida. E você vai tratar com pessoas que passaram por isso também. Então, tudo que acontece na sua vida, o Senhor, Ele trata e Ele faz aquilo que você achava que era fraco, você vai ser forte para alcançar outras pessoas. E isso Jesus trata tudo, gente, é tudo, exatamente tudo na sua vida. Uma dor de cabeça, o Senhor trata isso para você lidar com outras pessoas. E estar com Cristo é isso, porque quando você está com Cristo, você tem uma função de expandir o reino dele aqui na terra. É que a gente está só meu e pronto, sai fora, não. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. E você acaba virando um instrumento na mão dele. Quando você aceita ele, você tem esse entendimento dessa responsabilidade. O seu entendimento muda, não só a sua forma de viver, mas o seu entendimento muda. Falar, Jesus, eu estou aqui. O que o Senhor quiser fazer, eu faço. Às vezes ele pega as coisas ao lugar que a gente fica meio com o pé para trás. Mas a gente ama ele e faz. Pois. Deixa eu. Que assim. Eu sinto que antes, quando eu vivia sem Cristo, eu vivia uma vida. A vida que, pra mim, no momento que eu estava vivendo, estava bom, assim, entre aspas. Bom porque
eu não tinha responsabilidade nenhuma, eu não tinha que, sei lá, depender de alguém que pra mim era maior que eu, entende? E eu vivia da maneira que eu achava que tinha que viver e pra mim tava tudo certo. Se eu fazia alguma coisa errada com uma pessoa, tá, antes dele do que eu, entendeu? Era assim que eu pensava. E depois, quando eu aceitei Jesus, isso mudou muito, muito. Porque quando eu aceitei Jesus, veio já como se fosse tudo embutido já o amor dele, entendeu? Então eu já veio o kit inteiro. E aí quando eu fazia algum mal para uma pessoa, eu já sentia uma tristeza. Então, nossa, mano, errei com essa pessoa, velho. Caramba. Aí eu tentava consertar, né? E eu sinto que à medida que vai passando é como se a gente estivesse numa escola, sabe? Você faz a primeira prova lá do infantil, tranquilo, é provinha de infantil. Aí você vai pro ensino médio, vai pra faculdade. Tem não. Não, o ensino fundamental. O ensino fundamental. Isso. Mas eles estão apresentados o alfabeto, eles estão ensinados um pouquinho. Ó, pessoa de pedagogia aí, viu? Matemática só tem número. O pedagoga tá aqui, ó. E aí eu sinto isso, sabe? Que à medida que vai passando, a gente vai passando de série e fazendo as provas mais difíceis. E aí chega no momento que parece que eu tô fazendo TCC, mano. Tá mal complicado. Eu não sei se o pessoal tá entendendo aí o que eu tô tentando dizer. Cada dia a gente vai crescendo e cada vez que a gente cresce, a gente tem algo diferente que a gente é tratado, que Jesus ele nos ensina, que nós somos provados. Um novo ensinamento que tem que pôr em prática para ser aprovado, para ser de nível. Não isso, mas também não só isso. Mário, gente, cada vez vai dificultando um pouquinho mais, mas você tem não é só o Mário ali sozinho, você tem Jesus que está ali junto com você no joguinho da vida, que não é um jogo. É isso. E se dificultou, é porque você conseguiu crescer em Cristo. Parece que é verdade. Parece que você tá jogando um joguinho, sabe? Aí você tá jogando um joguinho, aí você tá no nível mais difícil. Isso, aí você tá no nível mais difícil. Assim, o que eu tô vivendo hoje, eu tô casado. Então. Eu tô casado. E tipo assim, eu nunca achei que as lutas que eu iria viver, Calma que ficou confuso. Eu nunca achei que as lutas que eu estou vivendo hoje eu viveria algum dia. Entendeu? Então, tudo que eu tenho que renunciar hoje, eu achava que eu nunca ia passar. Que eu nunca teria que renunciar. Cada vez mais. Né? Isso. A Cat não entendeu a piada. Depois a gente explica. E tipo, as lutas hoje, como eu já tenho uma outra mentalidade, né? Uma vivência com Jesus de outra forma, uma maturidade já de um outro modo com ele, as lutas, cara, vai se intensificando, né? Que Satanás tá olhando e fala, mano, qual que é essas ideias aí? Como diz o Flávio. Tipo, o Satanás tá olhando e fala, mano, você tá indo pra onde? Você tá crescendo muito, mano. Vamos derrubar. Aí ele tenta, né? Mas não vai conseguir. Se conhecendo, né? Aí ele vai contra. E a gente olha assim e fala, ô pai, o negócio aqui tá ficando louco, mano. Satanás aqui tá doidão comigo. Aí a gente chama o pai, né? É lógico. Né? É igual quando a gente era criança. A gente ia correndo pro pai. Pai, ele fez isso comigo. E é isso. Olha lá, de novo. Falou, ô pai, tem que fazer um jejum aqui. Ó, difícil, mano, me ajuda aí. Tudo a gente tem que correr pro pai, né? E eu mesmo a comparação, porque aí o pai te ensina a lidar com a situação. Às vezes o pai lá vai
vai lá e resolve por você. Mas a maioria das vezes o pai Aí te só vira e fala ensina. pra você assim, ó, vou lá resolver, mas fica aí posicionado bonitinho, fica nesse lugar aqui, você entendeu? E se você errar de novo, ó, Sempre vai ter consequência. É. E tem horas que Jesus ele vira pra nós, que o pai vira e fala assim, vai lá e resolve, você não vê da bosta? Não pode se meter nisso aí, vai lá e resolve. Aconteceu comigo já. Tá tudo certo. Senhor, guarda guardas, nossa boca, nós estamos na internet. Foi isso. E tá sendo isso. Tá bom. Tá bom demais. Cada vez vai melhorar, que Jesus tá com a gente. Tá bom demais, não reclamo não. E não achei ruim também não. Já achei ruim, confesso. Gente, uma pergunta aqui rapidinho. O que é mais sério? Aceitar Jesus, se batizar ou tomar a Santa Ceia? Porque tem gente que elas não se batizam, que ela não toma a Santa Ceia, porque elas acham que é algo muito sério. E o que é o mais sério disso tudo? O mais sério é você. Hã? Não, pode falar. A gente tá esperando você falar, Catherine. É você ficar sem nenhum. É verdade, é verdade. Mas é verdade. Ficar sem nenhum salário. Mas, É né? verdade. Ó. Não sei se está correto. A cara dela pra você. Não sei se está correto. Ajuda aí, Deus, ajuda aí. Assim, pra mim, o mais sério. Não, eu queria falar que assim, o mais sério. Mano, É você ter um relacionamento com Cristo. Não, você participar da ceia. É que, por exemplo, Você ter ele na sua vida, qual é o terceiro ponto? se batizar. É que, por exemplo, na Bíblia ela fala que se você não crê em mim. Como que é? Se você não crer em mim ser batizado, Isso, se você crer em mim ser batizado, será salvo. isso, era isso que eu ia falar. Ah, Então, é que assim, pra você. Não meio de falar as coisas erradas. Porque assim, ó, tá, agora eu vou falar de verdade. Ele tá ensaiando, Jesus ajuda ele. Ele tá pedindo ajuda aqui no tamanho de Jesus. O que eu falo, cara? Porque eu ia falar que Eu sabia que ela ia vir. Vai. eu ia falar. Gente, a nossa pastora vai responder essa daí. Eu vou ajudar vocês. Ela tá nos bastidores aqui sempre. Ô, gente, o que é mais sério? Tudo é sério, no mesmo nível de importância. Cada um tem a cruz que se carrega, né? Pois é. Deus, Ele trata meu fruto mirrado todos os dias. É no amor, na paciência. Então, assim, confessar Jesus já é sério. Tem gente que fala assim, não, mas eu confessei Jesus, mas eu não vou se batizar porque eu não sei se é isso mesmo que eu quero. Então você não confessou. Não, eu confessei Jesus, eu me batizei, mas eu não vou tomar a Santa Ceia porque é algo muito sério. Mas espera aí, você confessou Jesus porque você reconheceu os teus pecados, você reconheceu Ele como Senhor e Salvador. Então não tem sentido você não tomar a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é a renovação dessa aliança, né? Fazer isso em memória de mim até que Ele venha. A Santa, exatamente, a comunhão, a representação do sangue de Jesus e do corpo de Cristo. Então, tanto o batismo, quanto a Santa Ceia, quanto tudo que se relaciona na sua vida com Cristo tem extrema importância. E tudo precisa ser feito. Porque não tem sentido eu confessei a Cristo, abrir mão do meu pecado, eu quero uma vida nova. E não vou descer nas águas do batismo, sendo que o batismo é uma ordenança. Eu não vou amar, sendo que amar é uma ordenança. Eu não vou participar da Santa Ceia, sendo que a Santa Ceia é uma ordenança. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Como que eu não vou participar? Viver com Cristo é você caminhar todos os dias sabendo que você tem um amigo fiel e leal do seu lado que nunca vai te abandonar, que sempre vai ter os melhores conselhos, sempre, sempre. Que nas horas mais difíceis Ele estará lá com você, ainda que você não enxergue Ele está lá.
Ainda que você não ouça ele está lá falando e trabalhando com você. Não é porque você não ouve, porque ele não está falando. Porque ele tem muitas formas de falar conosco. Às vezes ele expressa o falar dele em um abraço de uma criança. E aí? Falou. Nós é que temos que estar sensível àquilo que o Espírito Santo tem para nós. Caminhar com Cristo. Em Cristo. Eu não tem vida fora de Cristo. Não tem. Toda fonte de vida procede de Cristo. Mas é aquela pessoa que não caminha com Jesus, quem deu o fôlego de vida? É Cristo. Porque Deus desejou, Deus amou, Deus tem um projeto. Então viver em Cristo é viver com Cristo, praticando os ensinamentos dele. E por Cristo, por quê? Porque tudo que eu faço é para glorificar o nome dele. Então, dependendo do que eu fizer, eu posso envergonhar o nome de Jesus. E porque eu não quero que as outras pessoas olhem e falem assim: esse Cristo que você serve é assim, eu procuro tomar cuidado. E não é fácil, a gente erra, porque a pessoa pensa assim: ser crente desse jeito parece que você nunca vai errar. Você erra, mas é o que você faz diante do seu erro, qual a postura que você tem a partir daquilo é que vai fazer a diferença. Você volta e se retrata com a pessoa, você faz de conta que nada aconteceu e segue adiante. Então, a gente precisa entender que é mais do que ir para a igreja, mais do que sentir o toque físico de Jesus. Vocês estavam falando aqui, qual foi a coisa mais louca que você já viveu com Jesus? O dia que ele segurou minha mão, porque eu falei: eu quero ser tua amiga, e eu senti esse toque físico. E para mim foi quando ele falou assim: apacenta minhas ovelhas. Porque a cada vez que eu olho para a história da igreja, para tudo aquilo que Deus faz na vida de vocês, através de vocês, no espaço físico onde nós estamos, para mim é muito louco. Por mim eu faria de um jeito, ele fala não, ou ele simplesmente não fala nada, ele sabe que eu não vou dar o segundo passo se ele não falar. E existe um tempo para cada coisa, um propósito para cada coisa. Então, tudo é muito importante, Gabriel. Você não precisa ter medo e se enrolar para falar as coisas, amém? Que o Senhor abençoe vocês. Em nome de Jesus, nós queríamos agradecer por vocês estarem assistindo a gente, que vocês possam compartilhar para que mais pessoas elas possam entender o que é o aceitar Jesus, o que é viver com Jesus, quais são as experiências que eles possam ter, porque isso aqui que a gente contou é só uma parte daquilo que Jesus pode fazer, porque ele pode falar com você com diversas coisas, com as coisas que você mais ama, ele pode usar para falar com você. Então assim, que se você não entendeu o que era isso, que Jesus ele possa começar a trabalhar no teu coração a partir de hoje, porque o que ele tem para sua vida é algo assim totalmente diferente, extraordinário e sobrenatural para fazer através da sua vida, na sua vida, para que as pessoas elas possam entender quem ele é. E você só precisa pegar e falar assim: e aí, Jesus, bora? E aí ele vai começar a andar com você porque você chamou ele, porque com você ele já está aí todos os dias, mas falta você entender que ele está com você de verdade e você caminhar com ele. Amém? Então, nos sigam nas nossas redes sociais, desfrutar do amor de Deus, que vocês possam ir lá, compartilhar, possam curtir, que Jesus ele possa falar com vocês. Nos sigam, então, no Instagram. Que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube, desfrutar do amor de Deus, curtam os vídeos para que possam chegar para mais pessoas, compartilhem, salvem, comentem, em nome de Jesus, tá bom, gente? Semana que vem tem mais. Sábado às 11 horas da manhã, a partir das 11 horas, tá bom? E no YouTube sobe terça-feira às 11 horas da manhã, tá bom, gente? Hoje tem culto. Nos avaliem lá no Spotify, gente, é verdade. É importante, avaliar a gente lá no Spotify. Eu não sei como é que é a avaliação lá, mas se for de estrelinha, colocar 5 estrelinhas lá, bonitinho. Todas as estrelas. Isso. E é isso, gente. A gente tá aqui na Estrada do Campo Limpo, 2665, tá bom? Hoje tem culto às 8 horas, né? Que é o culto das solteiras hoje. Não? Das meninas. Das meninas.
Não aceite migalhas ao nome do culto de hoje, gente. Que vocês possam vir e ser abençoados em nome de Jesus. Beijinho. Até semana que vem, gente.